Vamos lá, pensando no programinha C, a gente tem que colocar lá a estrutura inicial dele, tá? stdio.h, porque a gente vai fazer algumas operações de entrada e saída, então essa biblioteca é essencial. Depois a gente vai colocar a estrutura de um programa em C, o nosso void main aqui, tá? Então esse é o programa básico em linguagem C, certo? Onde a gente tem aí a inclusão da biblioteca, tá? E depois a função principal. Depois a gente vai ver que a gente vai ter um conjunto grande de funções aí dentro de um programa C. Bom, a primeira coisa que a gente faz geralmente é definir variáveis, tá? Então, definição de variáveis. O que é definição de variáveis? A definição de variáveis é alocar o espaço onde essa variável vai estar na memória. Ou seja, eu vou alocar o espaço para essa variável, tá? Então, eu vou falar assim, ó, int e o que eu fiz? Eu aloquei um espaço, o espaço de um inteiro, para a variável i, tá? Então, quando eu faço isso daí, eu estou dizendo que eu estou guardando um espacinho, estou criando lá o endereço, falar, ó, nesse endereço vai estar o valor de i, tá? E qual o valor inicial de i? Nesse caso, eu não tenho valor nenhum, tá? Se eu quisesse atribuir um valor inicial, eu poderia colocar assim, ó, i igual a zero. Beleza, então eu estou alocando um espaço de endereçamento, espaço para ir na memória e estou jogando o valor zero ao mesmo tempo, tá? Então essa é a atribuição de variáveis. Se eu quiser ler um valor e colocar nessa variável, então eu vou colocar uma outra variável aqui, ó, vou criar um outro int aqui, ó, vou chamar de quant, tá? Então eu aloquei mais um espaço de inteiro para outra variável. Só que essa daqui eu vou fazer a leitura, então eu quero um processo de entrada e saída. A parte de entrada e saída, a gente utiliza o scanf, tá? Então, só relembrando. Então, eu vou fazer um scanf aqui e vou colocar lá, ele vai ser um inteiro, então, %d. %d referencia a uma variável do tipo inteiro. E aí eu falo, ó, guarda onde? Guarda no endereço reservado para quant, tá? Então, o scanf funciona dessa forma. Eu defino qual que é o tipo que eu vou ler, %d é para inteiro, %f para real e %c para caractere. E aí eu coloco o e-comercial e o nome da variável. Esse e-comercial simboliza, ó, endereço da variável, tá? Ou seja, pegue um valor inteiro e guarde no endereço da variável quant. Beleza? Então isso daqui é a entrada. Só que para facilitar a vida do usuário, é sempre bom informar para ele o que ele tem que fazer, tá? Então a gente coloca inicialmente uma saída para informar o que o usuário deve fazer, tá? Então aqui eu ponho um cara chamado printf, que é utilizado exatamente para fazer saída. Então, digite a quantidade de elementos. Então, o que vai acontecer? Essa mensagem vai ser impressa antes de solicitar a quantidade. Então, o usuário vai ver, digite a quantidade de elementos. Obviamente, ele vai fazer o quê? Digitar a quantidade de elementos. Tá? Bom, baseado nessa entrada, eu vou querer fazer o quê? Eu quero ler vários elementos. Tá? Então, quando eu falo eu quero ler vários elementos, eu estou dizendo o seguinte, que isso vai ocorrer várias vezes. O que vai ocorrer várias vezes? A leitura de elementos. Então, eu posso fazer assim, ó, falar que esse scanf aqui, ó, é %d, eu vou ler, nesse caso aqui, um elemento, mas eu quero ler vários.
Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, elemento. Então, eu aloquei. Tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu quero ler vários elementos. Ler vários elementos. Porém, esse scanf aqui lê somente um elemento. Tá? Aí que surge a necessidade de se utilizar estruturas de repetição. Por quê? Porque se eu quero ler vários elementos e um scanf lê apenas um elemento, tá? Eu vou ter que utilizar algum tipo de estrutura aqui que permita eu repetir, tá? Eu fazer isso várias vezes, tá? Essa estrutura a gente chama de estrutura de repetição, tá? Ela é utilizada para repetir algo várias vezes. Nesse caso, eu quero ler vários elementos. Como eu estou dizendo vários, vai ter repetição. Ah, professor, eu vou ter que ler dois valores diferentes. Dois valores é uma coisa, 200 é outro, 30 é outro. Tá? Então, se for para ler dois valores, início e fim, você lê com 2 SKF. Mas agora, quando eu tenho que ler muitos valores, tá? Uma quantidade grande de valores, eu vou ter que ter uma estrutura de repetição. Tá? Quais são as estruturas de repetição que a gente tem? A gente pode usar basicamente 3 estruturas. É o for, o while e o while. Tá? São 3 estruturas diferentes para efetuar a repetição, tá? Para repetir um trecho de código, para executar várias vezes um trecho de código, tá? Bom, quando usar cada uma delas? Bom, o for é a estrutura mais simples que a gente tem, tá? E essa estrutura, ela é utilizada quando? Principalmente quando eu quero fazer uma repetição onde eu sei a quantidade de vezes que algo vai ocorrer, tá? Então, o for é utilizado quando eu sei quantas vezes algo vai ser repetido, tá? Então, o for é utilizado baseado na quantidade de vezes. Aí eu pergunto, para esse caso, eu quero ler uma quantidade quanti de elementos, eu quero ler vários elementos. Quantos? Ah, é baseado em quem? Baseado nessa variável. Ah, então eu sei quantas vezes eu quero, não sei? Sei, então eu uso quem? Uso for. Tá? Então eu uso aqui, ó, for. O i começa em 1 ou em 0, aí depende de como vocês vão trabalhar, tá? Eu vou começar de 1 aqui, vamos começar de 0 sempre, para ficar mais fácil. Ponto e vírgula, i menor que a quantidade, ponto e vírgula e mais. Bom, como que funciona o for? Bom, o for é uma estrutura onde eu tenho todos os elementos dela dentro dela mesmo, tá? Por quê? Porque eu indico aqui, ó, o início, aonde começa a contagem, de quanto em quanto que eu conto, tá? Ou seja, eu começo de 0, vou contar de 1 em 1, até chegar nesse cara. Tá? Então, a estrutura básica de um for de contagem é sempre assim, ó. Ele começa em 0, enquanto ele for menor que uma quantidade qualquer, ele soma mais 1. Tá? Então, o formato padrão que vocês vão ver de for vai ser isso daí. Tá? Ele começando num ponto inicial, indo até um ponto final, começando num ponto inicial, indo até um ponto final e somando de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, aí vocês colocam aqui na frente a forma que você quiser. Então, a estrutura for é utilizada quando
quando eu sei quantas vezes algo vai ser repetido, tá? Ah, então, 90% das vezes eu sei. Então, 90% das vezes você vai usar for, tá? Então, dentro do for vai o quê? Vai aquilo que tem que ser repetido. Para esse caso aqui, o que eu repeti? Ah, eu quero ler vários elementos. Quando eu falo ler vários elementos, a leitura está dentro do laço, tá? Aí eu falo assim, bom, beleza, então eu já sei que eu vou usar o for aqui. Agora eu quero saber o seguinte, é... eu quero saber a quantidade de elementos maiores que 50. Bom, aí a coisa já muda um pouco. Eu sei quantos elementos eu quero? Sei. Por quê? Porque eu defini a quantidade aqui, ó. Continuo usando o for, tá? Só que além de eu ler os vários elementos, eu preciso fazer o quê? Contar quantos são maiores que 50, tá? Então, se eu quero contar a quantidade que são maiores que 50, eu vou ter que fazer o quê? Um contador. Então, aqui eu vou criar uma outra variávelzinha, ó, int, conta 50. E inicialmente, ou seja, no começo do processamento, sem a pessoa ter digitado nenhum valor, quantos tem acima de 50? Nenhum, tá? Então aqui eu não tenho nenhum acima de 50. Eu vou começar a ter alguma coisa acima de 50 quando? Quando a pessoa digitar um elemento que for maior que 50. Então eu vim aqui embaixo, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou ver se o elemento digitado, então se o elemento que foi digitado for maior que 50, tá? Ah, então agora eu vou começar a fazer a contagem. Então eu vou falar, ó, conta 50 mais. Ou seja, eu tinha zero. Se a pessoa digitou lá 60, o conta 50 foi para 1. Digitou 30, o conta 50 ficou em 1 ainda. Digitou 80, o conta 50 foi para 2. E aí ele vai somando. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um processamento, ou seja, uma análise do elemento digitado. Tá? Então, se o elemento for maior que 50, tá? O elemento digitado for maior que 50, eu acrescento 1 na contagem, tá? Então, aqui a gente usa o for. Tá vendo? O for é quando eu tenho a quantidade. O que pode ter dentro do for? O que eu quiser, tá? O que eu necessitar. Para esse caso, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, saber a quantidade de elementos maiores que 50 e uma certa quantidade de elementos digitados, tá? Então, se eu tenho vários elementos a ser digitados, eu utilizo o quê? O scanf dentro do laço, tá? Agora, se eu quero saber se o elemento é maior que zero, eu faço a condição também dentro do laço. Ah, professor, eu apresento que hora? Bom, se ao final eu quero saber quantos elementos são maiores que 50, eu tiro do laço. E a cada vez que eu encontrar um elemento, eu mostro a quantidade atual, eu ponho dentro do laço. Então eu preciso saber, eu quero que hora? Ao final do processamento? Então eu ponho fora do for. Eu quero saber durante o processamento, eu ponho dentro do for. Tá? Então aqui eu quero ao final. Então eu vou colocar assim, ó, quantidade de elementos maiores que 50 é igual %d, e vou pôr um barra N aqui para dar um salto de linha. Barra N. Barra N. Fiz o salto de linha
E aí eu quero que apareça no lugar do %d o valor de conta 50. Então, ele vai aparecer essa mensagem, ó, quantidade de elementos maiores que 50 é igual, e aqui no lugar desse %d vai entrar o valor dessa variável conta 50. Tá? Lembrando que quando você está fazendo a contagem ou a somatória, tem que inicializar a variável com zero. Tá? Por quê? Porque senão ela pode ter sujeira lá, ela pode ter algo que eu não sei. E aí eu ponho mais em algo que eu não sei, vai ser não sei mais. Quanto vai ser esse valor? Também não sei. Tá? Então, bastante cuidado com isso. Beleza? Então, isso é a estrutura for. Tá? Ou seja, for é uma estrutura onde eu conheço o início e o fim. Eu sei quantas vezes a coisa vai ser repetida. Tá? Então, se eu executar esse programinha aqui, se tudo der certo, nem sempre é correto. Olha. Tá? Então, se tudo der certo, ele pede a quantidade. Eu vou colocar aqui 6 elementos. Olha lá. Agora eu não coloquei mensagem, tá vendo? Ó? Eu esqueci de colocar uma mensagem aqui, ó, antes do scanf. Olha o que deu. O usuário não sabe o que é para fazer. Mas como eu que fiz o programinha, então eu vou colocar lá, ó, 20, 90, 30, 70... 70, falhou meu teclado aqui. 20 e 10. Olha lá, a quantidade de elementos maiores que 50 foi 3. Olha lá, 1, 2, 3. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu quero apresentar os valores. Aí vai surgir um outro problema. Aqui, ó, como eu não estou trabalhando com vetor, eu tenho o elemento naquela hora. Tá? Ou seja, no momento eu tenho ele. Na próxima iteração, ou seja, no próximo laço, esse elemento já foi para o brejo. Por quê? Porque eu já solicitei outro elemento aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui só um printf antes aqui, para ficar mais bonitinho. Printf, digite um número inteiro. Tá? Então, ó, quando eu estou trabalhando com repetição, eu posso trabalhar de duas formas. Ou eu trabalho com um elemento só, perdendo ele, ou uma forma mais inteligente e mais fácil de trabalhar é trabalhar com vetor. Tá? O que eu faço com vetor? Com vetor a coisa muda um pouco. Por quê? Porque eu pego todos esses dados e guardo no vetor. E aí eu tenho esses dados guardados, eu tenho essas informações armazenadas. E aí eu posso fazer o quê? Posso fazer o processamento que eu quiser sem me preocupar com a leitura novamente. Sem me preocupar com fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês estão vendo que aqui tudo que foi feito ao mesmo tempo. Ó, foi feito tudo dentro de um laço. E eu não tenho mais essa necessidade quando eu trabalho com vetor. Por quê? Porque o vetor eu guardo os elementos numa estrutura e eu posso utilizar posteriormente. Tá? Esses elementos já vão estar lá, esses valores já vão estar lá. Bom, quando eu uso o while e quando eu uso o do while? O while do while eu uso quando eu não tenho essa quantidade de elementos. Tá? Eu não sei quantos elementos eu tenho. Então eu não tenho como fazer, ó, faz de tanto até tanto, conta tantas vezes como o for funciona. Então, o while, imagine, eu tenho lá, vou fazer uma compra, vou no mercado, enchi o carrinho de coisa. Quando você chega no caixa, o caixa pergunta, quantos itens você está comprando? Não, ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque se ele ficar preocupado, ele vai ter que contar tudo que tem no carrinho para começar a lançar e depois, já que não consegue mais lançar porque faltou um, já bichou tudo, já deu problema em tudo. Tá? Então a gente tem uma outra condição que não a contagem, certo? Então nesse caso a gente usa o while ou do while. Tá? Então o while é um caso onde eu tenho uma condição diferente. Então vou criar um programinha aqui, tá? Para a gente trabalhar exatamente com o while, seguindo esse exemplo. Beleza? Vou dar um new empty file aqui.
eu vou copiar uma parte daqui, para ficar mais, para digitar de novo. Vou copiar esse código inteiro aqui e depois dar uma filtrada nele. Save, vou chamar aqui de só while. While só. Bem criativo. Vamos lá. Então aqui eu não tenho mais essa quantidade. Tá? Então eu não sei, eu só vou ter o elemento. Tá? Então imagina, você está lá na sua compra e aí eu pergunto para vocês, quando que eu vou parar de fazer a leitura? Tá? Imagina no carrinho de compras, quando que eu vou parar? Ou quando o usuário solicitar, tem mais coisa? Tem mais algum produto? Tá? Ele pergunta, tem mais algum produto? Não, não tem. Então, beleza, se não tem mais produto, acabou. Tá? Então, para esse caso, eu vou ter que utilizar aqui, ó, um caractere, vou chamar aqui de tem mais. Tá? E aqui, ó, eu vou fazer um chucho aqui, ó. Eu vou colocar o tem mais como sim. Por quê? Porque eu quero fazer enquanto tem mais produto. Ninguém entra dentro de uma loja e passa no caixa sem produto nenhum, certo? Então aqui eu vou somar uma compra. Então esse programinha aqui vai servir para somar uma compra realizada em um supermercado, onde eu não sei a quantidade de produtos serão comprados. Tá? Então eu não sei quantos produtos serão comprados. Eu sei que eu vou ter que ir somando até falar, não tem mais alguma coisa? Não, então acabou. Tá? Então aqui o elemento, eu vou colocar ele como sendo um float, tá? Porque tudo que é valor monetário, eu não faço contagem, então não preciso do i. Tá? Então vou criar vou criar aqui, ó, vou chamar de valor aqui. Tá? Então vou criar uma variável valor, que é o valor do produto, tá? Que eu estou comprando. E vou ter a soma também, que é a soma de todos os produtos que eu comprei. Beleza? Então, para esse caso aqui, eu não tenho como saber quantos produtos foram comprados. Então, não tem como utilizar o for. Não tem como utilizar o for. Tá? Posso utilizar o while ou do while. O mais correto para esse caso aqui é utilizar o do while. Professor, a soma não deve ser um inteiro? A soma não pode ser um inteiro, por quê? Porque eu estou lendo valores float. Se eu ler valor float e salvar ele no inteiro, eu vou perder as casas decimais dele. Beleza? Então, quando é a soma de valores inteiros, você usa int. Quando é a soma de valores reais, você usa float. Ok? Vamos lá, então eu não posso usar o for. Então, cancelei o for aqui. O que eu vou usar? Eu vou usar o while. O professor Danilo colocou aqui, ó. É o caso que acontece muito com o cálculo da média. Tá? Quando você tem média, pessoal, a média, por padrão, como ela é uma soma dividido por um valor, ele vai dar número real. Tá? A chance de dar número real é extremamente grande. Então, todo resultado de um cálculo que envolve uma divisão tem que ser real. Tá? Tem que ser float, não coloque inteiro. Por quê? Porque você vai perder as casas decimais. Tá? Vamos lá, então. Então, aqui eu vou utilizar o while.
Então eu falo, ó, quando vai ter compra? Quanto vai ter itens? Enquanto tiver mais itens, ou seja, enquanto tem mais. Então eu vou colocar aqui, ó, enquanto tem mais por igual a sim, significa que tem mais produtos a ser comprados, tá? E olha que interessante, ó, eu já forcei a entrada nesse primeiro laço. O que é forçar a entrada? Eu defini o tem mais como sim. Então, dessa forma, eu tenho certeza que ele vai entrar nesse laço. Por quê? Porque tem mais já é sim e aqui eu estou comparando com sim. Ele vai entrar, tá? Aqui eu vou pedir, digite o valor do produto, tá? Digite o valor do produto. Beleza? E aí eu vou ler, não vou ler mais com percent %D, eu vou ler com percent %F o valor desse produto. Beleza? Então, eu li o valor. O próximo passo é o quê? Ah, eu já fiz a leitura. Bom, agora eu tenho que fazer a soma. Tá? Então, a soma é aqui dentro. Então, eu venho aqui e coloco lá, ó. Soma é igual ao que eu tinha na soma anteriormente, ou seja, 0, mais o valor que foi digitado. Tá? Aí digitou 10. Então, soma é o 0 mais 10, passa a ser 10. Na próxima, ele digita 5. Então, 10 mais 5, soma vai para 15. Depois ele digita mais 10. 15 mais 10. E aí ele vai fazendo a somatória, tá? Então, quando eu estou fazendo contagem, eu uso mais mais. Quando eu estou fazendo a somatória, eu utilizo a soma recebe o valor dela mais o valor que eu quero somar, o que eu quero agregar a esse valor. Bom, beleza. Aqui ele vai fazer quantas vezes? Infinitas vezes. Por que infinitas vezes? Porque o tem mais vai ser sempre sim. Eu não estou alterando o valor do tem mais. Então o que vai acontecer? Ele vai repetir, 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 até eu parar, até cancelar isso daí. Tá? Então eu tenho que fazer com que eu crie uma situação de saída. Tá? Qual seria a situação de saída? Perguntar para o meu cliente, tá? Para quem está passando as compras no caixa, se tem mais produto, certo? Então aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, um printf. Tem mais produtos? Posso colocar até assim, ó, S barra N. Tá? O Luiz Gustavo perguntou: poderia usar o do while também? Com certeza, seria o ideal utilizar o do while. Por quê? Porque quem entra num supermercado e passa pelo caixa, com certeza vai comprar ao menos um produto. Tá? Então a diferença do while para o do while é exatamente isso. Quando algo ocorre ao menos uma vez, uso do while. Quando algo pode acontecer nenhuma vez, eu uso o while. Tá? Para esse caso, então, o ideal é o do while. Tá? Mas eu estou resolvendo com o while para mostrar que eu também posso fazer dessa forma. Beleza? Tem mais produtos? Sim. Aqui eu vou dar um scanf. Vou dar um espacinho aqui, o milagroso, né? Espaço percent %C, para ele não pular. Vírgula. E comercial. E aí eu coloco lá a variável tem mais. Ou seja, passei um produto, R$10, tem mais? Sim. R$20, tem mais? Sim. R$30, tem mais? Sim. E aí ele vai somando isso daí, até finalizar. Uma coisa que eu poderia fazer é apresentar o subtotal aqui. Professor, às vezes o meu programa não para quando a resposta é diferente de S. É, geralmente ele para. Ele precisa ver o que você fez, tá? Para ver o que aconteceu. Mas
como você colocou a condição aqui, ó, enquanto tem mais é sim, se a pessoa digitar algo diferente de sim, ele vai cair fora, tá? Depois é caso a caso que tem que ver, tá? Então aqui eu quero imprimir o subtotal, ó. Vou colocar assim, ó, total da compra até agora é igual a percent F. Vou pular a linha aqui também. Barra N. Olha que legal. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou apresentando o resultado parcialmente. Então, quando eu quero o resultado parcial, eu ponho dentro do laço. Eu quero o total da compra, eu ponho lá fora. Tá? Então, aqui eu coloco lá soma. Certo? Ó. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir o valor do produto, digitou, guardou, somou, foi lá, apresentou, até agora o valor é tanto. Tem mais produto? Sim. Volta lá, pede outro valor e faz. Sim, volta lá, pede outro valor e faz. E aí vai repetindo, 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 até a hora que não tiver mais produtos. Se não tiver mais produtos, ele vai cair fora. Lembrando que o sim tem que ser maiúsculo, tá? Ah, e se eu quiser é, que seja minúsculo também, eu posso colocar aqui, ó, ou o tem mais por igual assim minúsculo. Aí ele serve para tanto S maiúsculo quanto minúsculo, tá? Ou seja, enquanto o tem mais for igual a S ou for igual a S minúsculo, ele vai repetir, tá? Então, esse programinha ele vai trabalhar com uma forma que eu não posso usar o for. Por quê? Porque eu não sei quantos produtos. Ele não é baseado numa contagem. Ele é baseado o quê? Numa condição de saída baseado numa entrada do usuário, tá? Então, ele não utiliza o for. Tem como? Não tem como utilizar o for. Tá? Então, se eu executar esse cara aqui, aqui o perdão. Esse final não preciso, tá? Por quê? Porque eu já estou apresentando o total da compra até agora. Se você quiser colocar aqui, ó, printf total da compra, percent F, deixa eu ver isso aí. Percent F, barra N, vírgula, soma. Tá? Então aqui ele vai fazer enquanto a pessoa não digitar. Então lá, tá lá no carrinho, o cara vai passando lá, ó. É 10. Tem mais produtos? Sim. 3. Tem mais produtos? Sim. 8. Tem mais produtos? Sim. 8. Tem mais produtos? Sim. 6. Tem mais produto? Não. Tá lá, o total da compra é R$ 35. Tá? Então aí é um caso onde eu consigo trabalhar com o while e não tem como trabalhar com o for. Ah, professor, e se eu quisesse trabalhar com o do while? Faço também, tá? Esse mesmo caso aqui, o ideal é fazer com o do while. Então eu vou pegar aqui, vou dar um save as e vou chamar aqui de do while. Depois eu deixo disponível para vocês esses exemplos, tá? Do while. Aqui, ó, como é simples eu trabalhar com o do while. Eu tiro o while daqui, jogo aqui no final, ponho o ponto e vírgula na frente, tá? O while não tem ponto e vírgula na frente, tá? O do while tem. E aí eu ponho o do aqui, ó. Do. Qual a vantagem?
A vantagem é que eu não preciso forçar mais a entrada no laço. Por quê? Porque o do while já faz uma vez. Ele já vai pedir o primeiro produto. Tá? Então, o do while eu posso usar nesse caso, por quê? Porque eu faço ao menos uma vez. Tá? E aí eu vou dar um run aqui. E funciona exatamente da mesma forma. Tá vendo? Ó? Ele veio, fez isso daqui, tal, entrou. Começou a fazer. Não fez condição, não analisou a condição ainda. Aí ele vai lá. 19. Tem mais produto? Sim. 13. Tem mais produto? Não. Tá lá. 32. Então eu tenho exatamente o mesmo funcionamento. No primeiro, utilizando o while, forçando a entrada através de um valor verdadeiro que satisfaça a condição do while. Tá? Então, ó, eu tá? Então, ó, esse caso aqui, tá vendo? Ó, eu coloquei o valor da variável da condição como sendo um valor para que isso ocorra um resultado verdadeiro. Então eu falei, é sim. E aí é sim, então entrou. Então eu estou forçando a entrada no laço. Tá errado? Não, não está errado. Tá? É uma forma de trabalhar. Qual a forma mais correta? Isso ocorre pelo menos uma vez? Do while, esse formato aqui. Beleza, pessoal? Entendido a diferença do while e for? Quando usar cada um deles? Tá? Agora, eu vou pegar esse primeiro exercício que a gente usou for e vou trabalhar ele com vetor. Para mostrar a diferença quando a gente trabalha com vetor e quando a gente trabalha sem vetor. Tá? File, save file as. Vou chamar aqui de vetor. Tá? Primeiro eu vou resolver esse daqui, depois eu vou resolver o da compra, tá? Só para vocês verem que interessante que a gente pode fazer. Beleza? Ó. Então aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Só que agora eu vou criar um vetor de elementos. Então eu vou colocar aqui, ó, int elementos de tamanho máximo, vamos colocar aqui 30. Tá? Quando você faz isso, o ideal é você validar isso daqui, ó. Porque se a pessoa digitar 50 elementos não vai caber dentro de 30. Ele vai estourar. Tá? Então aqui, ó, eu posso colocar assim, ó. Máximo 30. Tá? Quando a gente estava trabalhando só com o while, só com o laço, com o for, eu não precisava limitar. Por quê? Porque eu não estou guardando os elementos. Os elementos estão sendo jogados dentro de uma variável, processados e descartados. Se eu precisasse fazer uma análise para saber quantos elementos do maior eu tenho, não tinha como fazer. Por quê? Porque eu não tenho mais esses valores. Esses valores são perdidos a cada iteração. Ou seja, o valor de elemento aqui, ó, o valor de elemento aqui, fez uma vez, ele tem um valor. Voltou aqui, perdeu aquele valor, pôs outro. Perdeu, pôs outro. Perdeu, pôs outro. Perdeu, pôs outro. Então eu pego aquele elemento só naquela iteração. Quando eu trabalho com vetor, eu guardo esse cara. Tá? Guardo o conjunto de elementos. Só que como eu tenho que guardar, eu tenho que falar ó, o máximo que eu posso ter é isso daqui. Por quê? Porque quando eu crio um vetor, eu delimito a quantidade dele. Ó. Olha, aqui tem no máximo 30. Eu consigo guardar no máximo 30 elementos. Eu não guardo mais que isso. Tá? Então, isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que limitar a quantidade. Tá?
Então aqui eu coloquei o limite da quantidade, mas isso não vai me limitar nada, tá? Então, para mim poder fazer essa validação, eu vou tirar essas coisas aqui e vou validar essa entrada. Então eu posso colocar assim, ó, um do, tá? E posso fazer um while aqui, ó. Olha que beleza. Então, quando eu trabalho com validação, quando eu quero fazer validação, eu sempre uso do while. Por quê? Porque ao menos uma vez eu vou fazer isso. Então, enquanto quant for maior que 30, ou o quant for menor que 1. Tá? Então, isso daqui é uma validação que eu estou fazendo. Ó. Ele vai pedir a quantidade de elementos. Eu posso guardar no máximo 30. Está dizendo para ele aqui. Ó. Ele pôs lá e pôs 50. 50 é maior que 30? É. Pediu de novo. A pessoa põe lá menos 3. Menos 3 é menor que 1? Não. Peço de novo. Então ele vai ficar fazendo isso daqui, ó, enquanto essas condições foram sendo verdadeiras. Tá? Ou seja, se ele digitar algo maior que 30 e se ele digitar algo menor que 1. Tá? Ou seja, eu tenho que ter no mínimo um elemento e no máximo 30. Então, quando eu faço isso daí, eu estou proibindo que o usuário digite algo maior do que eu posso armazenar dentro do meu vetor. Tá? Então, isso daqui a gente chama de validação. Tá? Então, toda vez que eu tenho vetor e peço a quantidade, eu tenho que ter uma validação. Por quê? Porque senão o usuário pode fazer caca. Tá? Beleza, o usuário digitou lá 20. Beleza, eu vou guardar 20 elementos inteiros. Aonde? Dentro desse vetor aqui, ó. Então, na hora de eu ler, eu vou ler como? Eu vou ler o valor inteiro e guardar em elementos a posição i. Porque o i começa em 0, que é a primeira posição do vetor, e vai até a quantidade. Tá? A quantidade menos 1. Então, eu li o elemento e guardei. Agora, eu tenho uma coisa interessante. O meu laço, ele vai ser específico, tá? Ele vai ser específico para fazer a leitura desse vetor. Depois eu faço o processamento, tá? Então, aqui, eu recomendo, toda vez que você for trabalhar utilizando o vetor, não fazer processamento junto com leitura. Separa por partes, o custo é muito barato. O custo de processamento é muito baixo, tá? Não compensa você complicar o seu processamento por questão de nanosegundos ou milissegundos, coisa irrisória, tá? Então, faz o laço para leitura. Então, aqui, ó, esse laço aqui, fazer a leitura. Então, eu consigo já dividir o meu problema em várias partes. Depois vocês vão ver que a gente vai começar a trabalhar com função e isso vai ser essencial. Tá? E depois da segunda parte, eu posso fazer um outro for. Ó. Tá? Eu posso fazer um outro for aqui, ó, para fazer a contagem dos elementos. Fazer a contagem dos elementos. Tá? E novamente eu faço o mesmo for, tá vendo? Olha que beleza. Fazer as contagens dos elementos, aí eu faço aqui se o elemento, mas aí eu vou usar o vetor de novo. Se os elementos na posição i for maior que 50, eu vou somar. Tá vendo que agora eu tirei a complexidade do problema? Tá? Por quê? Porque aqui eu fiz a leitura padrão, e depois eu faço o processamento separado. Ah, professor, eu quero achar o maior. Não tem problema, eu faço aqui também achar o maior. Faço outro laço, vou fazendo um monte de laço. Por quê? Porque vai simplificando o meu problema.
eu vou dividindo o problema grandão em pedacinhos e resolvo cada um desses pedacinhos de forma separada, tá? Então aqui, ó, eu separei, tá vendo por quê? Qual a vantagem de fazer isso? A vantagem é que agora eu tenho os elementos guardados, tá? E aí eu consigo diminuir a complexidade do meu algoritmo, tá? Tratando parte a parte. Então, faço a leitura aqui, faço a contagem aqui. Você pode ver que aqui eu não me preocupo mais com leitura. Por quê? Porque eu já li antecipadamente, tá? Eu já tenho os elementos guardados aqui dentro, ó. E aí eu só vou referenciando um a um, utilizando uma variável de controle para isso. Então aqui eu estou passando elemento a elemento, varrendo o vetor, procurando por elementos maiores que 50. Tá? E aí eu consigo ir aumentando a complexidade, tá, do meu problema, sem aumentar a complexidade de cada item que eu estou resolvendo. Tá? Por quê? Porque quando a gente trabalha com um elemento só, eu tenho que fazer tudo dentro desse laço, então começa a juntar um monte de if, um monte de coisas ali dentro. E isso aí complica um pouco o trabalho nosso. Beleza? E uma outra vantagem, se eu quiser apresentar aqui, ó, apresentar os elementos maiores. Eu quero apresentar os elementos maiores que 50. Eu posso fazer isso aqui também, ó, Ctrl C. Os elementos menores que 50. Ó. Eu vou apresentar os elementos menores que 50. Menores ou iguais. Menores ou iguais. Tá? Essa atividade não dá para fazer sem vetor. Por quê? Porque não faz sentido. Tá? Então aqui, ó, eu posso colocar aqui menor ou igual a 50 e dar um printf aqui dentro, ó. Elemento menor 50. Elemento menor que 50 é igual a %d barra n. Aqui eu consigo apresentar. Vamos fazer de novo. Elementos na posição i. Tá vendo? Ó? Eu não me preocupei mais com leitura, com mais nada. Eu só estou vendo os elementos menores ou iguais a 50. Tá? Vou colocar o printf aqui, ó. Printf. Relação dos elementos menores 50 barra n. Tá? Então, ó, eu consegui criar um outro probleminha, resolver um outro probleminha, sem me preocupar com leitura, sem me preocupar com nada. E vou colocar esse conto aqui em cima. Ficar na ordem, tá? X. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu fui resolvendo parte por parte. Ó. Li, depois li, contei, apresentei a quantidade, depois apresentei a relação dos menores que 50. Se eu rodar esse cara agora, põe ponto e vírgula aqui no final, tá? Tá lá, com a quantidade de elementos, máximo 30, 50. Olha lá, ele pede de novo. Tá vendo? Ó? Menos 3. Olha lá, pede de novo. Vou colocar só 5. Beleza. Diz o número inteiro. 34, 80, 90, 12 e 10. Olha lá, ó. Quantidade de elementos maiores que 50. É 2. Tá aqui, ó. Relação dos elementos menores que 50. Tá aqui eles aqui. Tá? Então,
Vocês viram a vantagem de trabalhar com vetores? Você diminui a complexidade de cada parte do seu algoritmo. E você consegue fazer outras coisas, como uma relação dessas aqui, você não conseguiria fazer diretamente com um elemento só. Tá? Uma outra relação interessante, ó, eu quero saber todos os elementos superiores à média. Também não tem como calcular aí. Tá? Eu quero saber a média dos elementos. Beleza. Como que eu faço isso? Vou lá, ó, faço. Vou fazer um outro for aqui embaixo. Ó. Vou fazer o for do zero aqui. For int i igual a 0, ponto e vírgula. Perdão, pessoal. Salva aqui. I igual a 0, ponto e vírgula, i menor que a quantidade, ponto e vírgula, e mais. Vocês podem ver que o for são todos iguais. Entendeu? Não muda nada. O que muda é o que está dentro dele. Tá? Aqui, eu vou criar um soma aqui, ó. Vou criar um soma lá. Int soma. Aqui é aquele caso da média, tá, pessoal? A gente vai colocar a média aqui. Eu vou apresentar a soma e a média. Não pode ser int. Tá? E a média, como ele vai ser a partir de um cálculo, eu não preciso inicializar ele. Então, a soma, como é uma acumulação, como é um contador, um somador, eu zero ele e lá embaixo eu vou fazendo a acumulação. Então, eu faço assim, ó, a soma é igual a soma mais elementos na posição I. Tá? Soma mais elementos na posição I. Aqui eu já somei todo mundo. Tá? O que eu posso fazer aqui? Bom, posso imprimir aqui, ó, print. A soma dos elementos é percent D, vírgula, vamos pôr barra N aqui, né? Barra N, vírgula, soma. Apresentei a soma. A soma é inteira. Agora que a coisa muda. Por quê? Porque a média, ela não é mais o inteiro, ela é um float. Tá vendo? Então, a média, eu vou pegar a soma e dividir pela quantidade de elementos. Só que aí surge um probleminha. Toda vez que eu pego um valor inteiro e faço uma operação com outro valor inteiro, ele vai fazer uma divisão inteira. Tá? A divisão inteira descarta o vírgula 00, descarta as casas decimais. Então, mesmo eu utilizando essa variável média como sendo um float, o resultado disso daqui vai dar errado, vai perder as casas decimais. Então, para esse caso, eu preciso forçar que a divisão seja feita de forma real. Eu faço assim, ó, float. Isso daqui força a divisão real. Tá? Então, aí eu tenho a média de forma correta. Aí eu posso imprimir essa média. A média dos valores é igual percent F. Eu vou pôr um ponto 2 aqui, vai ficar bonitinho. Ponto 2. Vou pular de linha, barra N. E vou colocar a média aqui. Ó. Tá, pessoal? Então, muita atenção quando vocês forem fazer algum cálculo com divisão. Se vocês querem a parte inteira, não tem problema nenhum. Tá? Se você for descartar mesmo as casas decimais, não tem problema nenhum. Agora, se você não for descartar, aí você tem que atentar bem para isso daí. Tá? Colocar esse float na frente aqui para indicar que esse valor de soma vai ser transformado em float para que a divisão seja uma divisão do tipo real. Beleza? Então, ó, tá vendo? Ó, eu não me preocupei com leitura, com fazer nada. Eu fui lá e utilizei só o meu vetor, ó, para fazer
mais uma operação. Então, eu aumentei a complexidade do meu programinha, adicionando apenas um forzinho lá. Então, vou lá. Vamos rodar, colocar lá para nós. Tamanho, quantidade de elementos. 6. Digite o número inteiro. 12, 30, 10, 5, 9 e 45. 60. Olha lá, ó. A quantidade de números maiores que 50 é 1, que é o 60. Relação dos elementos menores que 50, a todo dado daí. A soma dos elementos é 126. Olha que beleza. Nunca mais vou conseguir fazer isso. Chutando valores vai dar uma média de 21. Olha, perfeito. Tá? Mas aí, a gente trabalhando com vetor. Entenderam como que se trabalha com vetor, pessoal? Estão vendo que a gente tira a complexidade, divide o probleminha em várias etapazinhas? Quando a gente entrar em função, vocês vão ver que isso aqui é essencial para a sobrevivência de vocês. Tá? Beleza? Entendido o vetor? Agora, ó, eu vou mudar aquele. O último exercíciozinho, eu vou gastar uns 5 minutos só para fazer ele. Eu vou mudar aquele do while, tá? Para imprimir a relação dos valores da compra. Tá? Então vamos lá. Vou pegar esse do while aqui, ó. Olha que interessante isso daqui. While, save file as, do while e for. Vai usar os dois juntos, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai adaptar esse cara aqui para um vetor de caracteres. Um vetor. Vamos colocar aqui. Eu não vou fazer validação nesse caso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Tá? Aqui eu vou colocar o seguinte, int quantidade. Para que esse int quantidade? Porque depois que eu digitei os valores, eu passo a ter o quê? Um vetor. Tá? E esse vetor eu tenho que ter a quantidade dele. Tá? Então, inicialmente, ele tem 0. Tá? Aqui é o tamanho. Vamos colocar o nome bonitinho para ele. TL. Vocês lembram lá? Tamanho lógico do vetor. Quantidade de elementos utilizados. Tá? Então, tá aí, ó. Agora a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. Eu vou tirar esse valor aqui, ó, e vou dividir isso daqui em várias partes. Só que a gente tem que lembrar que é o seguinte, o único ponto que eu não sei a quantidade de elementos é enquanto eu estou digitando eles. Tá? Depois que eu digitei lá os 15 elementos, eu vou ter 15 elementos. Beleza? E vai falar, ó, digitei um valor, 10. Vai falar, ó, tem mais um. Digitou outro valor, 15, tem mais um. 20, tem mais um. Tem mais um. Então, esse TL, ele vai contando a quantidade de elementos que estou guardando no vetor. Tá? Então, ele vai somar. Vai um, mais um, mais um, mais um. E eu vou guardando aonde? Em valores. Vou guardar lá no vetor. Tá? Aqui eu vou guardar na posição que eu quero. Então, começa no 0, ó. Não tem 0. Leio, guardo na posição 0. Olha lá, agora tem 1. Tem mais? Tem. Leio na posição 1, falo que tem 2. Leio na posição 2, falo que tem 3. Leio na posição 4 e assim por diante. Até chegar no último elemento. Beleza? Então aqui eu li todos os elementos. Beleza? Nesse final aqui, ó, nesse ponto, eu tenho o vetor preenchido e a quantidade de elementos nesse vetor. Então, vocês podem perceber que agora eu já tenho a quantidade. Se eu tenho a quantidade, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o for. Tá? Então, eu venho aqui embaixo, ó,
e coloco assim, for. Posso criar um i agora aqui, ó. Uma variável de controle. Tá? Então, ó, aqui eu tinha complexidade, aqui eu tenho dificuldade para ler porque eu não sabia quantos elementos eu tinha. Nesse ponto aqui, ó, eu passo a ter. Então, eu falo que o i começa em 0 e menor que o TL, ponto e vírgula e mais mais. A partir dessa leitura, eu já tenho o vetor preenchido, eu já tenho os valores lá dentro. Aí eu posso trabalhar com for novamente. Vocês estão vendo, com o vetor, a gente trabalha, a primeira vez a gente se preocupa com o laço, com a quantidade de elementos. Eu posso utilizar um do while ou um while. Depois que eu já preenchi o vetor, eu já sei quantos elementos eu tenho lá dentro. Aí eu vou trabalhar com for. Tá? Então aqui, ó, eu fiz a soma e vou apresentar essa soma. Então, vocês podem ver que não é porque eu comecei trabalhando com o while que eu vou ser obrigado a utilizar do while em tudo. Tá? Por quê? Porque depois da minha leitura, eu já tenho os elementos no vetor e já tenho a quantidade de elementos que eu tenho lá. Tá? Então, como eu já tenho a quantidade a partir desse ponto, posso usar for em tudo que eu quiser. Tá? Vou apresentar a soma aqui, ó, e vou fazer um outro para apresentar a lista. Vou dar um printf aqui. Vou colocar assim, lista de produtos comprados. /n. Lista dos valores dos produtos comprados. Aí sim, ficou bonitinho. Aqui eu faço, olha lá, o for de novo, ó. I é igual a 0, ponto vírgula, i menor que TL, ponto vírgula, i mais mais. Tá vendo? Ó, eu não estou usando mais o do while nem o while. Eu estou usando o for. Então, só para a leitura do vetor é que você vai precisar disso daí, do resto não. Vamos lá. Printf. %f. Vou colocar assim, 10.2. /n aqui, /n, vírgula, valores da posição I. Tá lá, pessoal. Vou rodar aqui. Só para a gente finalizar essa revisãozinha e para ficar os exercícios para vocês fazerem. Então, aqui eu estou no do while, ó. Eu não sei quantos eu tenho. 12. Tem. 4. Tem. Sim. 19. Sim. 9. Sim. 18. Tem mais produtos? Não. Tá? Olha lá, ó. Agora, tá vendo? Ó? Aqui eu precisei do while, porque eu não sabia quantos elementos eu tinha. Depois que eu li tudo, agora eu já sei quanto tem. Aí eu comecei a usar o for. Ó. Fiz o for para calcular o total da compra. Tá aqui. Depois eu fiz um outro forzinho para imprimir a lista dos valores que foi digitado. Ó. 12, 4, 19, 9 e 18. Entendido, pessoal? Então, não é porque você começou fazendo, utilizando o do while, que você tem que usar o do while em tudo. Tá? Quando você usa vetor, agora, se eu fosse fazer tudo nesse meio aqui, ia estar aquela bagunça lascada. Então, eu separei a leitura, depois a somatória e, por fim, a lista dos valores.